Boa tarde, queridos irmãos e irmãs e todos os que nos acompanham aqui pelas ondas da rádio Onda Viva de Marília. É com grande alegria que esse programa de quarta-feira será um programa de entretenimento católico. Nós todos temos muitas perguntas a fazer, todos nós temos situações, perguntas, dificuldades, e nós vamos ter aqui às quartas-feiras, junto comigo, o Tiago Múrcia. Boa tarde, padre, boa tarde, povo de Deus. Meu nome é Tiago, tenho ainda meus poucos 23 anos, padre, quase uma criança ainda, né? Quase uma criança, da mesma idade da Shirley, por sinal. A produção aqui. E aí, nem deu tempo, foi tão rápido, né, o convite, tudo, nem deu pra gente conversar, padre. Mas quando eu era bem pequenininho, meu pai fazia o programa A Hora da Ave Maria, era 6 horas da tarde. A gente rezava o Ângelus, nem lembro o que tinha, eu era bem pequeno mesmo. Eu lembro que ia de boné lá na rádio, dava as bonezadas no microfone assim, sabe? Rezava umas Ave Maria meio tremendo, bem criancinha. E hoje, graças a Deus, o convite do Senhor, posso voltar também a estar levando a palavra de Nosso Senhor pelo rádio, né? Grande alegria. Isso, é uma oportunidade que a Rádio Onda Viva nos concede. E, graças a Deus, algumas pessoas nos escutam de perto e de longe por conta do aplicativo da rádio. Amigos de Tupi Paulista, de Ouro Verde, também de Adamantina, aqui de Marília, de diversas paróquias. E o Tiago e eu já nos conhecemos há um bom tempo, com a graça de Deus. E o trabalho que o Tiago realiza na Missão Jovens da Cruz é também um trabalho de evangelização do conhecimento do Senhor. E automaticamente o sacerdote por si mesmo, né, já deve anunciar a palavra de Deus. E é justamente sobre isso que nós queremos falar hoje, Tiago, sobre a palavra do Senhor. Isso. Sobre a Sagrada Escritura. Por que sobre a Sagrada Escritura? Porque setembro no Brasil nós dedicamos à palavra de Deus. Então, os católicos são sempre acusados de não terem contato com a palavra, de não ouvirem a palavra do Senhor, o que é uma mentira, né? Ou de não lerem ainda que em vida particular, né? Oração íntima também. Isso. A acusação de que a Igreja Católica não lê a Bíblia, de que não partilha, não se ensina, o que é uma acusação injusta, porque se um verdadeiro católico reconhece, em primeiro lugar, que durante a semana, na liturgia da missa, nós temos uma leitura, o salmo e o evangelho, e aos finais de semana nós temos duas leituras, o salmo e o evangelho. E, Tiago, gostaria que você falasse agora para nós o que você entende da revelação de Deus, né? Desse Deus que revela, porque existe uma religião que é chamada religião natural, mas existe a chamada religião revelada. Nós católicos participamos da religião revelada, porque Deus se revelou. Se você quiser falar um pouco sobre isso. Sim, padre. Deus, ele se revela ao homem, e o homem, ele é capaz de Deus, né? Nós vemos em Êxodo, por exemplo, quando Deus vai dar-lhe os primeiros, né, mandamentos, ele não fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo, né? Fala, não criarás outros ídolos, não adorarás outros deuses, não tomarás o meu santo nome em vão, eu sou o teu Deus, tal. E até nisso, aparentemente, parece que é um Deus distante, um Deus que, inclusive para os próprios homens, não havia uma relação aparentemente de amor com Deus, era muito mais de temor, até talvez de um pouco de medo, dependendo da circunstância, né? E nós vemos, por exemplo, já no Novo Testamento, Nosso Senhor se revela, né? Deus é amor e se revela em amor, em misericórdia, um Deus próximo. Não que o Deus de antes não era próximo, né? Mas era essa relação diferente. E na Sagrada Escritura nós vemos isso muito claro. Isso. Né? Essa compreensão de Deus é também a compreensão da maturação da fé, porque muitas vezes nós não temos essa compreensão de um Deus paciente, bondoso e cheio de misericórdia, justamente porque nós lemos a Bíblia de um modo errado. A Bíblia deve ser entendida em todo o seu corpo, né? Ela tem que ser entendida o versículo dentro do capítulo, o capítulo dentro do contexto e o contexto dentro do livro. E quando a gente desassocia as coisas, automaticamente nós temos compreensões que não são compreensões verdadeiras, são compreensões até, eu diria, perigosas da Sagrada Escritura. E o que acontece hoje
seja em determinados grupos dentro da nossa igreja, seja fora da nossa igreja, é uma compreensão muito errada da Sagrada Escritura, né? De um Deus punitivo, de um Deus que pune e coloca consequências às custas dos homens, mas não desse Deus de amor e misericórdia, esquecendo daquilo que o profeta Ezequiel já domingo nos falava na missa, e que constantemente Ezequiel fala que Deus não tem prazer na morte do pecador. Né? Deus quer que o pecador se converta e tenha vida. Então, Deus se revela. E por que Deus se revela? Por amor. Esse amor que nós temos, não. Né? Um amor de carência, amor de dependência, não. Né? Você, tanto quanto eu, sabe que o amor de Deus, ele extrapola os limites do amor humano e da sabedoria humana. E é justamente por isso que ele se revela. Até na sua justiça, né, Santa Teresinha vai dizer, Deus, por ele ser justo, exatamente por ser justo, leva em conta também as minhas faltas, né? Às vezes a gente acha o lado da justiça de Deus é um lado opressor, que vai querer a morte dos pecadores, né? Também não. Por ser justo também, olha para as nossas fraquezas e para a nossa miséria, né? Essa revelação de Deus a gente compreende desde lá o Antigo Testamento, partindo de Abraão. É bem interessante a gente falar do arco bíblico, né? No tempo em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita desde 1850, antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, 19 séculos, né? Antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente no chamado que Deus faz a Abraão a sair da Caldeia e ir para Harã, né? Para a terra prometida. E depois disso, nós temos todo o arco bíblico que vem de Abraão até João, né, que é o último dos apóstolos. A Sagrada Escritura foi escrita dentro desse tempo, né, nesse arco mesmo. E agora, a Sagrada Escritura é um livro que não está perdido no tempo, né, porque a compreensão que muitas vezes nós temos e que nós ouvimos é que a Bíblia é um livro do passado. Não, a Bíblia não é um livro do passado. O mesmo Deus que agiu com Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus que abriu o mar, né, para o povo, é o mesmo Deus de Jesus Cristo e, consequentemente, o Deus da igreja. Sim. E assim como o senhor disse, é o Espírito quem vivifica, e quando, por exemplo, lemos a palavra, escutamos a palavra, e ela dá fruto em nós, é pelo poder, pela força do Espírito, né? Inclusive, nosso Senhor diz na última ceia que tem coisas que ele ainda não diria ali. Isso é muito interessante, que seria revelado posteriormente, na vinda do Paráclito e tudo mais. Isso é muito interessante porque o Senhor disse da importância de ler a Sagrada Escritura dentro do contexto, do capítulo, do livro, mas também dentro da tradição, do magistério. Sim, né? Nós não podemos ler a Bíblia fora do magistério e fora da tradição, porque uma das coisas que os protestantes não conseguem entender é o seguinte: a igreja é anterior à Bíblia. A igreja não é posterior à Bíblia. Sim. A Bíblia é posterior. Sem igreja não teria Bíblia. Isso. Se os apóstolos, se aquela igreja nascente, desde Pedro, desde Paulo, Tiago, as outras comunidades cristãs que foram sendo fundadas, se os apóstolos não tratassem de guardar, nós teríamos perdido. E esse guardar a fé, o depósito da fé, é próprio da igreja. Né? É próprio da igreja. Sim. E não tem como desassociar isso. Né? Sim. Depois também com São Jerônimo, com todo o processo histórico que vem da formação da Sagrada Escritura, até como nós vemos e a recebemos hoje, vem pela defesa da fé católica. Isso, a menção que você fez ao Espírito Santo, ela é muito propícia porque, assim, depois da ascensão de Jesus ao céu, nós precisamos compreender o seguinte: depois da morte de João, não há coisas novas na Sagrada Escritura. Não há coisas novas. O que o Espírito Santo faz em 2000 anos da história da igreja, o Espírito Santo nos leva a compreender, na verdade, a compreender o mistério da igreja. Então, não há nada novo. A novidade está que o Espírito, em todo o tempo, nos faz compreender aquilo que ainda nós não compreendemos. Por isso que Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Sem a assistência do Espírito Santo, não há Sagrada Escritura, não há igreja, não há tradição e não há magistério. Nós queremos mandar um abraço
para a Cláudia, lá da comunidade de Padre Nóbrega, a Michele, também a Silene, lá da paróquia Nossa Senhora da Glória, de Tupi Paulista. A Sâmia, da paróquia São Miguel, também nos acompanha. Um beijo, querida. Isso. A Sâmia aqui nos acompanham. O Evandro, seminarista lá de Dracena. Um abraço, meu amigo. A Selma, a Grace, todos os nossos a Neuza, amigos. Minha mãe tá aí também. A mãe do Tiago, isso. Queremos dar um abraço. Ela disse que estaria. Hã? Ela disse que estaria. Ai, é bom que ela esteja para não fazer o filho passar vergonha no primeiro programa dela. Queremos mandar um abraço todo especial para a Paula, que é tia do Tiago e nos escuta lá da paróquia de Santa Edviges. Um abraço, tia. Um beijo para você, pro Du. Isso, vale a pena Laura, ressaltar. William, todo mundo, sim. Queremos, além de tudo, mandar um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando, tanto pelo Facebook da Rádio Onda Viva, quanto pelo Facebook também da paróquia de Santa Edviges, incluindo a Fernanda, que é namorada do Tiago. Eles vão casar esse ano ainda, se Deus quiser. Escuta aí, Fer. E também o Rodrigo, lá da comunidade São Pedro e São Paulo do Maracá. Tiago, você tem uma experiência de Deus em sua vida e eu faço uma pergunta para você a partir daquilo que nós já vínhamos conversando à tarde. Se tá combinado, pode perguntar. Tá? Isso. Só o que não tá combinado nós vamos perguntar para Shirley. Tiago, como você utiliza a Sagrada Escritura nos seus momentos de oração? É isso? Uhum. Então, padre, é muito tradicional e conhecida a Lectio Divina, né? A leitura orante da Palavra de Deus. Então, tanto na Lectio Divina, tanto em passagens que já marcaram a minha vida, eu gosto muito de voltar a elas, né? E meditar, extrair mais aquilo que a gente pode dizer como que o suco, né, da Sagrada Escritura. Aquilo que será o nosso alimento espiritual para a oração, né? Então, tanto com a imitação de Cristo, essas leituras espirituais que citam ou que também nos levam para a Sagrada Escritura, eu gosto muito de rezar com elas, né? E elas fazem parte sempre do meu cotidiano, das minhas orações, como eu procuro, com a graça de Deus, ir na missa todos os dias, então sempre escutar também da liturgia, aquilo do tempo que a igreja vem nos propondo, e tudo isso é alimento espiritual para que nós tenhamos mais força para lidar com os afazeres cotidianos, né? Eu como leigo, acho que a maioria que nos escuta também como leigo, a palavra de Deus ela alimento, é força para que possamos no cotidiano cumprirmos bem os nossos deveres, dentro de casa, cumprir com amor, com paciência, e em tudo eu acredito que a Sagrada Escritura tem uma resposta a nós. Então você poderia dizer que a palavra de Deus fala com você diretamente. Diretamente, né? A Sagrada Escritura, ela é a voz de Deus, né? E é muito comum, a molecada pergunta assim sempre, né? Nossa, eu não escuto a voz de Deus, né? Não consigo ouvir a voz de Deus. Onde eu escuto uma resposta de Deus? Na Sagrada Escritura, é claro, né? Nem sempre será a resposta que nós queremos ouvir. Às vezes vai ser um pedido de conversão, né? Vai tocar em pontos que, nossa, é exatamente o que eu não queria mudar aqui, né? Sim. É aquilo, o Padre André fala na missa, na homilia lá, eu não queria mudar, mas não dá pra fugir. Não, eu sou praticamente um anjo, né? E não é do Apocalipse. E é interessante a gente falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está no nosso tempo e ela nos faz viver hoje, né? Então, nós podemos dizer que a palavra de Deus ensina a palavra... nós podemos dizer que a palavra de Deus fala ao homem de cada tempo? Sim, nós podemos dizer. São fatos acontecidos lá, antes de Jesus, no tempo de Jesus, logo após Jesus ter subido ao céu, a vivência dos apóstolos, mas a gente tem que acreditar que o mesmo Deus age e atua na vida do homem, né? Então, a Bíblia, como nós conhecemos, ela é uma biblioteca. A própria palavra Bíblia, né, vem do grego biblion, que significa biblioteca. É um compilado, no caso católico, né, porque a Bíblia protestante tem livros a menos. No caso católico, 73 livros, constando 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E todos os livros nos falam, né, dessa atuação de Deus na história. Quando a gente retoma o bonito episódio da sarça ardente, quando Deus conversa com Moisés, eu sou aquele que sou, na verdade, essa tradução deveria ser, eu sou aquele que faz acontecer em cada tempo, né? Eu sou aquele que existe agora, o ontem, o hoje e o eternamente, né?
E tem uns livros, padre, pouco conhecidos, mas muito interessantes, muito ricos, como Ageu, por exemplo. Sim, sim. É um livro que é muito rico em meditação e etc, né? Muito válido. Certamente, Tiago, você tocou num assunto importante sobre a Sagrada Escritura, porque há livros pouco explorados. O fato de nós termos livros pouco explorados, isso não quer dizer que eles sejam menos importantes do que os outros. Por exemplo, né? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, eles são livros escritos em determinado tempo, mas de acontecimentos ali naquele próprio tempo. Então, você lê o compilado de livro tudo junto, tanto 1º e 2º Reis quanto os Crônicas, porque o livro das Crônicas vai falar do livro dos reis, né, do episódio dos reis. Então, assim, há livros que são pouco explorados por nós mesmos, mas isso não indica que esses livros são menos importantes, né? Menos importantes. Pelo contrário, cada um tem a sua grande e devida importância, né? Isso. Buscar na palavra de Deus esse panorama da nossa vida, o horizonte da nossa vida deve ser o que está prometido na palavra de Deus, né? Sim. E voltando ao que o senhor perguntou, de como eu pessoalmente, né, lido e gosto de usar a Sagrada Escritura, eu me lembro muito de São José Maria Escrivá, um santo dos nossos tempos, um santo do cotidiano. Inclusive, uma curiosidade é que o quadro lá da minha paróquia, Nossa Senhora da Glória, foi doado por São José Maria Escrivá, né? Que está a Dom Hugo, nosso primeiro bispo. Muito, muito legal. E São José Maria, ele dizia que gostava de meditar, ensinava, né, na obra a meditar a Sagrada Escritura, imaginando-se na cena, né? Isso me ajuda muito, eu que tenho uma tendência para a criatividade, pela minha profissão e tudo mais, essa parte imaginativa me ajuda muito a rezar. Então, nas bem-aventuranças, Jesus ensinando e o povo sentado, me imaginar ele sentado e ao ler, tentar escutar ou criar até a voz de Cristo, né? Para que realmente eu escute a voz de Cristo que fala ali, né? Seja nas bodas de Caná, seja, né, na passagem que estivesse meditando. É muito interessante esse exercício, né? Imaginar-se dentro daquela cena. Até na cena mesmo com os santos, né? Às vezes nós corremos o risco de imaginar que o santo ele é distante, não é ausente da realidade, mas quando nós lemos a vida do santo, imaginar-se dentro daquela realidade ali, independente do que for, né? Alegria, sofrimento, tristezas, apostolado, enfim. Eu via sobre São Pedro Claver, salvo engano, que veio para as Américas evangelizar. Ele passou não sei quantos milhões de escravos negros, né, que ele batizava, catequizava. Imagine-se no litoral, o padre olhando o barco vindo, né, o navio vindo com os escravos. E a alegria do padre, claro, o contexto é muito triste, sim, né? Claro, a escravidão, claro, não estou colocando isso em questão, né? Mas em saber que ali estavam chegando almas que ele poderia falar de Nosso Senhor, né? Batizar, conduzi-las até o céu. Imaginar-se ali, até vendo o padre naquela cena mesmo, pode nos ajudar muito a rezar. Sim. Quando a gente fala propriamente da Igreja Católica, né? Nós falamos de uma igreja que vai aos confins do mundo. E diga-se de passagem, para aqueles que nos fazem acusações infundadas de termos mudado a Bíblia por conta da nossa história católica, né, essas acusações são muito perigosas, porque não é verdade. Né? Não é verdade. A igreja nunca mudou a Sagrada Escritura. Né? Que hoje, pelo contrário, a conservou, né? Pelo contrário, isso, a conservou. Tanto é que aqueles livros, 7 livros chamados deuterocanônicos, que os protestantes não incluíram na Bíblia deles, a igreja preservou. Né? Existe sim uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Os protestantes têm 7 livros a menos. E até algumas traduções mudam palavras, sentidos, termos, tanto que Martinho Lutero, por exemplo, mudou alguns termos das cartas do apóstolo Paulo, e ele tinha muita dificuldade com a carta de São Tiago, né? Que é pouco rígida e exigente. Isso, né? e São Tiago, a carta de Tiago já é chamada a primeira carta católica da Bíblia, né? Porque Tiago, ele é insistente na doutrina e ele é rígido mesmo, São Tiago, naquilo que ele escreve. Então, os católicos precisam amar mais a Sagrada Escritura e, assim, ter aquela compreensão do quanto Deus fala ao nosso coração. O Rodrigo está mandando uma pergunta aqui pela live. Lê aí, fazendo um favor, Tiago. Quais as formas que Deus usa para falar conosco? Então,
o falar de Deus não é necessariamente como o falar do homem, né? Deus não vai descer aqui... Ou escutar uma voz na cabeça, Isso, né? ou nossa, que coisa estupenda. Não, o falar de Deus não é assim, né? Veja o episódio de Moisés, por exemplo. Existiu uma sarça, né? Existiu uma sarça. Nós, homens, obviamente, precisamos dos sentidos. Deus utiliza-se dos sentidos para falar com os homens, mas Deus necessariamente não é sentido, né? Então, existem modos de Deus falar. Agora, uma coisa interessante, essa pergunta do Rodrigo vai muito ao encontro do que a gente está falando, porque as pessoas têm a seguinte compreensão, né? Foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia. Não, Deus não escreveu a Bíblia. Deus é o autor da Sagrada Escritura, Nem sim. o próprio Cristo escreveu. Isso, né, isso. Aliás, a única coisa que Jesus escreveu foi na areia e ninguém sabe o que ele escreveu. Diga-se de passagem, que até hoje tentam descobrir, viu, Shirley? Nós vamos te mandar lá para trás para ver se você descobre. Na máquina do tempo. Na máquina do tempo da igreja. Então, Deus fala. Deus fala através de um amigo, Deus fala através de uma situação. E por que não falar que Deus fala também pelo sofrimento, pelas circunstâncias da vida? O falar de Deus não é como nós determinamos, porque esse é o nosso problema, na verdade, né? Nós queremos que Deus fale do nosso modo. Não. Deus fala através de uma pregação, de uma homilia, de uma música. Deus vai falando, né? Porque Deus não se enquadra no pensamento do homem. Agora, Deus pode se valer de situações para falar ao homem? Pode, ele sendo Deus. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é que a Bíblia não foi escrita em linguagem divina. Ela transmite a linguagem divina, mas ela não foi escrita em linguagem divina, porque se ela tivesse sido escrita em linguagem divina, sinceramente nenhum de nós poderíamos compreendê-la, né? Seria incapaz de compreender a Sagrada Escritura, né? Uma oração muito válida de Santo Agostinho é quando ele diz que Deus rompe sua surdez. Eu acho que essa é uma oração que é muito válida para os nossos tempos, né? Que é como se nós não escutássemos ou nos fizéssemos surdos para ouvir Deus e a sua vontade e tudo mais, né? Deus deixa muito claro a sua vontade para nós na Sagrada Escritura. Por exemplo, São Paulo vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. E como nos santificamos? Bom, aí a igreja, os santos, a tradição nos ensinam, né, isso ao decorrer de toda a história. Então, quando alguém diz, né, eu não estou escutando a voz de Deus, talvez na verdade está se fazendo surdo, né, e não querendo escutá-la. Certamente, certamente. E para ouvir a voz de Deus é preciso essa disposição do coração. Tendo clareza da beleza e grandiosidade da Sagrada Escritura, quais caminhos poderíamos percorrer para termos uma maior intimidade com este santo livro? O senhor começa aí. Claro, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria é ter o desejo de ler, né? Ter o desejo de ler. E não só o desejo, né? Mas esforçar-se. O esforço é constante para ler a Sagrada Escritura. E a recomendação que eu sempre dou é começar a Bíblia pelo Novo Testamento. Compreender o Antigo a partir do Novo, né? Não entender os testamentos como duas coisas separadas, porque de fato eles não estão separados, né? Então a primeira coisa, o desejo e a firme determinação, né? A firme determinação de ter contato com a Sagrada Escritura. Além de tudo, recorrer a livros que nos explicam, né? Livros, e não só livros, claro, mas há muitos padres com apostolado na internet, homilias diárias, tudo isso pode nos ajudar a compreender um pouco a partir da liturgia. Mas uma coisa que Tiago e eu conversávamos aqui há pouco é sobre a vida dos santos, porque a vida dos santos é, de fato, meus irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura vivida. Sim. O santo, ele é o retrato vivo da Sagrada Escritura, né? E é muito claro quando nós vemos a vida dos santos, e não só os seus feitos, né? Mas aquilo que eles eram. Nós vemos a face de Cristo, nós vemos a imagem misericordiosa de Cristo, e o próprio nosso Senhor diz que virão aqueles que farão obras maiores que as dele. Sim. Né? E nós vemos muitos santos que em número, em tamanho, fizeram obras maiores, mas mais do que obras somente, né, padre? Às vezes a gente se apega muito às obras grandes, exteriores, mas é aquilo que os santos eram, aquilo que os santos viviam, né? Isso, aquele livro A Alma de Todo Apostolado justamente toca nesse assunto sobre a heresia das obras. Nossa igreja hoje não por causa da pandemia, claro, né? Mas assim que voltar tudo ao normal antes, eu acho que a gente vai precisar rever algumas coisas, porque assim,
nós estamos freneticamente nas obras. A gente fica preocupado com as obras, mas esquece do essencial. Então, as nossas missas precisam, de fato, serem celebrações da ceia, mas também do sacrifício do Senhor. E nós ficamos muito tempo perdidos em coisas e interpretações até perigosas da Sagrada Escritura, eu diria, né? Dias atrás eu li um livro em que a tentativa do mundo moderno é desqualificar a Sagrada Escritura, tornando aquilo que era divino e sacro em coisas humanas explicáveis à mentalidade dos homens. Então, a vida dos santos, a liturgia diária, o escutar a homilia, também a participação na missa diária, acho que é importante ressaltar isso. Tudo isso nos torna íntimos, não é? Da palavra de Deus. Tiago. Padre, só complementando Claro, isso claro. que o senhor disse, São João Paulo II, ele que participou diretamente no Concílio Vaticano II, viu, né, todo o processo e tudo mais, ele tinha uma grande preocupação. Isso não é polêmica, não é nada. Mas eles... Cuidado, porque o povo que está me escutando agora sabe que eu sou bastante polêmico para responder algumas coisas, né? Até não, isso aqui assertivo não é demais. polêmico. Mas uma das suas preocupações realmente, o povo está voltando, o povo, né, está graças a Deus, nossas pastorais estão cheias, os movimentos estão cheios, mas a preocupação de São João Paulo II, inclusive, ele faz um trabalho fortíssimo em cima do Santo Rosário, porque a sua preocupação era que o povo comungasse, que o povo enchesse as igrejas, as pastorais, quisesse evangelizar, mas não tivesse vida espiritual. E por isso ele foi um grande propagador do Santo Rosário. E o Santo Rosário, também pelos nossos irmãos protestantes, muito rejeitado e até blasfemado, né? Mas que nós meditamos a vida de Nosso Senhor. E ainda São João Paulo II propôs também a meditação da vida pública de Nosso Senhor. Claro, porque assim, a Igreja Católica, ela nos dá meios para conhecer o Senhor de outros meios que não seja só a Sagrada Escritura. A fonte da vida da Igreja, é claro, é a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério, tudo isso. Mas, por exemplo, o próprio Martinho Lutero dizia que as imagens sacras nos remetem a uma catequese, né? Se você entra em qualquer igreja, se for muito católica, claro, você logo vai ver na parede as vias sacras. E os luteranos raiz mesmo, eles também cultuam imagem lá na Alemanha, por exemplo. Inclusive imagens do próprio Martinho Lutero. Né? Sim, sim, certamente. E então, assim, existem muitas perguntas que foram feitas, outras o Tiago e eu buscamos, claro. Como devo ler a Bíblia? Isso nós já tocamos bastante nesse assunto. Sou obrigado a ler a Bíblia todos os dias? Não, meu irmão, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado, você não é obrigado a rezar, você não é obrigado a comer, você não é obrigado a tomar banho, mas algumas coisas se você não faz, é isso que o mundo de hoje entra em choque. O que a gente falava sobre a vida de oração e Sagrada Escritura é tão importante porque, assim, o próprio Senhor Jesus, em qualquer decisão ou em qualquer situação da vida dele, ele tirava momentos para rezar, né, para falar com o Pai. Isso está lá dito nos evangelhos. Então, assim, você não é obrigado a ler a Bíblia todos os dias, assim como você não é obrigado a fazer outras coisas. Porém, se você torna a leitura da palavra, se você torna rotina a leitura da palavra, certamente nós vamos conhecer mais a Deus, é claro, né? E veja, padre, que se perdeu, por exemplo, até a transcendência ou o espírito de amor no trabalho, né? Parece que o trabalho virou realmente uma tortura, um tripalium, né? Como vem o original do seu nome. E parece que as coisas de família, as coisas do trabalho, tudo virou uma obrigação. Sim. E a gente coloca as coisas de Deus nesse bolo. Ah, não, eu sou obrigado, ou eu só vou fazer isso aqui porque Deus manda, porque Nossa Senhora manda. Sim. E isso vai levar à frustração, ao cansaço, a abandonar essa boa obra. Sim, Né? Então nós temos que fazer, claro, nem sempre vamos conseguir fazer com toda atenção, com todo amor, mas ao menos com a disposição de estar ali na presença daquele que nos ama. Né? Isso, porque a oração tem que ter essa predisposição em estar. Sim. Né? Em estar É o encontro de duas pessoas Isso. e precisa haver a presença também nossa. Certamente, duas pessoas que se amam. Uma pergunta aqui, padre, sobre o Antigo Testamento. Esse dá muita dúvida mesmo, né? Produção, pergunta aí. No Antigo Testamento, muitas passagens... esse pessoal aqui.
No Antigo Testamento, muitas passagens parecem falar de um Deus vingativo. Será que o povo não o via desta maneira? Difícil interpretar o Antigo Testamento, principalmente para o povo mais humilde. Olha, eu acho que quando é aí que a gente é convidado a interpretar a Sagrada Escritura. Nós temos que olhar o contexto em que ela é escrita, né? Ela é escrita num contexto no Antigo Testamento de rivalidades entre terras, na posse da terra prometida, a rivalidade entre os povos. Também a questão do rei Davi, né? Quando a Bíblia fala que Davi matou 10 mil, não sei quem vai matar 20, essa coisa toda, né? O Antigo Testamento precisa ser lido no contexto em que ele foi escrito. E ler o Antigo Testamento é lembrar a história dos povos, as rivalidades entre as tribos, também entre os povos vizinhos ali ao povo da Sagrada Escritura. E a gente nunca pode esquecer que o povo tinha uma compreensão. O povo judeu sempre foi um povo muito ensimesmado, né? Coração duro. Isso, então automaticamente você teria dificuldades de ler a Bíblia sem compreender essas coisas mesmo. Por exemplo, o ódio a Samaria, né? O ódio a Samaria. A parte da Bíblia foi escrita no Reino do Sul, não no Reino do Norte, né? Então, essa raiva da Samaria por tudo, claro que eles têm motivos para isso, a idolatria, tudo, mas também existiam problemas no sul do país. Não é à toa o exílio da Babilônia, os outros exílios persa, da Grécia, inclusive o exílio romano. Então, a compreensão eu acho que passa por aí. Primeiro a gente tem que ler o novo para ler o antigo, né? Uma coisa está muito ligada à outra. E é interessante, padre, que Deus não muda, né? Nossa Senhora aparece em Fátima, em Portugal, ela diz exatamente isso, né? Deus não é igual às modas desse mundo, que uma hora estão querendo tal roupa, hora estão querendo tal roupa. Deus não é assim, né? Deus não muda. E que Deus é esse também, que no Antigo Testamento manda lançar fogo do céu e depois manda o próprio Filho à terra, né? É o mesmo Deus. E depois impede ainda que os apóstolos joguem fogo do céu, sim, né? Sim, né? Então, por isso que ler o contexto todo. E aí também, né, entra o ministério sacerdotal, que deve estar a serviço de uma compreensão maior da Sagrada Escritura, porque receberam, né? Receberam tudo isso. O próprio São Pedro, ele escreve, né, que tinha dificuldades, ou que a forma de São Paulo escrever não era das mais fáceis. Imagina, São Paulo e São Pedro conversavam, eram amigos, falavam a mesma língua, viviam no mesmo tempo, e o primeiro Papa tinha dificuldade, ou dizia que realmente não era a leitura mais fácil das cartas de São Paulo, que ainda, para nós hoje, aparentemente de mais fácil compreensão. Imagine o Antigo Testamento, né? Certamente. Então, compreender o Antigo Testamento é compreender toda a história de um povo, né? Por isso, meus irmãos e irmãs, o convite que a igreja sempre faz é não entender a Sagrada Escritura fora do seu contexto e fora do seu corpo, né? Alguém perguntou pela live de sorteio, eu vou abrir a Bíblia lá, Deus vai me falar alguma coisa, né? Não, peraí, você quer respostas de Deus? Que tipo de resposta você quer de Deus? Se você quer a resposta que você quer, Deus não vai responder, né? É porque volta naquilo que nós já falávamos. Existem outros modos de Deus falar ao coração do homem. Eu posso, padre, lá, abrir a Bíblia e achar um texto? Você pode, mas de repente você está com um problema no casamento. Você abre lá na página de que Davi mandou matar Urias e aquela coisa toda, você vai entender aquilo como palavra de Deus? Não, larga de ser besta, né? Não tem como compreender. Então você vai lá, eu tô com um problema com o meu marido. Coloca ele, aí você abre a Bíblia e coloca ele à frente da batalha a fim de que ele morra, né? Não é pra você matar o seu marido. Não é pra você matar seu marido. Né? Então, assim, são coisas que precisam ser bastante ponderadas. Não que seja pecado ou errado fazer, mas... Sim, o nosso povo vai muito por esse caminho, né? É pecado, é errado. Eu conheço até um grupo, um movimento aí da igreja, que no momento da noite eles faziam aquilo que chamam de evangelho ao acaso. Então, antes de dormir, todo mundo se reunia lá onde a gente estava. Ele abria, né, no evangelho em um lugar, entre aspas, aleatório, e fazia leitura e fazia uma meditação, por exemplo. Nisso não há mal nenhum, pelo contrário, aproveite-se muito bem. Sim. Pode ir, padre. E tentar entender a Bíblia assim. A Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento, mas o próprio Antigo e Novo Testamento são divididos por blocos. Por exemplo, o Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. Depois nós temos os chamados livros históricos, que vai contar a história do povo de Israel, a entrada na Terra Prometida, a posse da terra, quando o povo deixa o sistema tribal para ir para o sistema, para a monarquia.
Consequentemente, paralela aos livros históricos, nós temos os livros proféticos, né? Porque, entendam bem, meus filhos e filhas, que nem todo profeta escreveu, hein? Elias não deixou nada escrito, Eliseu também não. E tem outros profetas bíblicos que não escreveram nada. Os primeiros profetas a escrever alguma coisa foram Amós e Oséias. Também nós temos ali os livros sapienciais, né? Os livros sapienciais, livro de sabedoria. Quem nunca leu, por exemplo, um trecho do livro dos Provérbios, né? O famosíssimo livro dos Provérbios. Então, isso conclui os blocos do Antigo Testamento: Pentateuco, histórico, proféticos e sapienciais. Depois nós temos os livros do Novo Testamento, que aí a gente já conhece como os Evangelhos, propriamente dito, o livro dos Atos dos Apóstolos, depois... Que não foi escrito por São Paulo, né? Isso, que não foi escrito por São Paulo, e é interessante falar Atos dos Apóstolos, porque o livro é dividido em 2 atos, né? Os Atos de Pedro e os Atos de Paulo, na verdade. A tradição ensina que foi São Lucas, né? Isso, isso. Depois nós temos os livros de Paulo, os escritos paulinos, ditos escritos paulinos, as cartas católicas, conhecidas cartas de Judas Tadeu, tá bom, gente? Não é Judas Iscariote. Judas Iscariote não escreveu nada. E também, se fosse escrever, não sei o que escreveria. Depois nós temos a carta de Tiago, que nós já falamos, e por fim os escritos joaninos, dos quais eu sou extremamente apaixonado pelos escritos de São João, sobretudo pelo evangelho dele, né? Então, que riqueza poder ter um livro que nos traz Deus, né? Que nos fala de Deus. Tem mais alguma pergunta aí, Tiago? Pergunta... Tem puxando um comentário que o senhor fez, padre, que a gente, retomando, né, sempre devemos ler segundo o magistério e a tradição. E isso quem nos recomenda é, por exemplo, o próprio São João. Né, no final do seu evangelho ele diz que nem tudo que nosso Senhor fez, ou nem tudo que eles viviam, etc., estava registrado ali, senão o tamanho do mundo seria pouco para escrever tudo que se teve. Sim. E por isso que a tradição, o magistério da Igreja Católica vem nos ensinar, e também é parte fundamental, é pilar da nossa igreja. É porque aquilo que Paulo escreve a Timóteo, inclusive, o sustentáculo da verdade é a igreja. Nós não temos livre interpretação da Sagrada Escritura, porque nós corremos o risco de matar o texto bíblico no seu cerne, naquilo que ele mais nos interessa, né? E é verdade, padre, que a igreja já proibiu o povo de ler a Bíblia? Não, a igreja nunca proibiu. Olha, é tanta besteira. Os católicos estão tão protestantizados que eles acusam a igreja de coisa que a igreja nunca fez. Olha, imagina. E era, né, inclusive uma forma de zelo. Como São Paulo mostra esse zelo, a igreja também tem esse zelo. Na tentativa de guardar mesmo o depósito da fé. Imagina, gente, a Bíblia foi escrita primeiro, né? Teve pergaminho, teve papiro. Só os rolos de pergaminho, que nada mais é do que pele de carneiro escrita, né? Imagina, os rolos, tanto é que a Bíblia usa várias vezes o termo rolo, porque era enrolado mesmo. Depois, nosso Senhor desenrolava para ler. Imagina, antes do século XVI não tinha imprensa. É uma ignorância tão grande, porque não tinha imprensa. Como é que você ia ter um livro bíblico na sua casa sem imprensa? Imagina o modo como era escrito. Então, meus irmãos e irmãs, olha, os católicos precisam de fato conhecer, e antes que Lutero lançasse as traduções, já tinha tradução católica da Sagrada Escritura em vernáculo em alguns países. Então, assim, Lutero não descobriu a pólvora, tá bom? Não descobriu a pólvora. Nem a roda. Nem a roda e nem a Bíblia. O que eles têm é ensinamento católico, e o que a gente tem que dizer de verdade, assim, de uma vez por todas, é que a Sagrada Bíblia que nós temos foi compilada, escrita, organizada em capítulos, versículos, etc., pela Igreja Católica. Tem alguém perguntando aqui que... Vem aí, Tiago. Gostaria de saber, padre, por que toda vez que pego a Bíblia para ler me dá um sono terrível? Minha filha, lê a Bíblia em outro momento que você não está cansado, né? Porque algumas coisas, talvez seja pelo cansaço, né, do dia a dia, do trabalho. Existem certas coisas mesmo. Às vezes o cansaço do dia a dia, porque a gente liga tudo muito àquilo que é místico, né? Aquilo que é espiritual. Não, né? Se você fizer o firme propósito, ainda que você esteja com sono, você vai estar lá, né? Porque rezar não é fácil. Esses dias, padre, era sexta-feira, eu tava cansado, 1h da manhã, fui rezar o terço, apaguei a luz, deitei na cama
E quando eu fui rezar o terço, o demônio fez eu dormir, padre, o senhor acredita? Ah, o demônio fez você dormir. Tá. Quem Claro, mandou tô rezar o terço brincando, 1h né? da manhã? Claro, tô brincando, mas é um exemplo do que... Não, parece a né? Shirley nos outros programas. Ela dorme aqui, é que a gente não faz live, nada. Né? Meus irmãos e irmãs, é uma graça de Deus poder ter o Tiago aqui comigo, né, no programa. Ele se esforçará por estar aqui todas as quartas-feiras. Exceto uma no mês, as Exceto outras uma no estarei mês. aqui. Quem sabe ele consegue vir segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso, porque é uma riqueza. O nosso programa tem esse sentido mesmo. É uma catequese, é para ensinar. Nós já vamos indo para o final do nosso programa, faltam apenas 3 minutinhos, né? Quero agradecer o Tiago, que seja a primeira de muitas, viu, Tiago? Eu que agradeço, padre. Grande alegria estar aqui e ter os amigos nos escutando, perguntando, partilhando com a gente é muito bom também. Isso, e nós vamos continuar o programa com várias perguntas ao longo desse tempo, né? Você pode mandar... Pegando outros temas também. Isso, outros temas. Nós vamos explorar bastante o tema da Sagrada Escritura, talvez, durante esse mês, né? E se tiver outros temas, claro, por exemplo, a questão das imagens, da própria Virgem Maria, Mãe de Deus. E nós vamos acompanhando tudo isso no intuito de ajudar o nosso povo. Você que nos acompanha de sua casa, do rádio do seu carro, pelo aplicativo da Onda Viva, também pela live da paróquia ou pela live aqui da rádio. Você de longe, de perto, os amigos de Tupi, né, aqui de Marília mesmo, várias pessoas de diversas paróquias, de Pompeia, Quintana, Ouro Verde, vocês que nos acompanham, enfim, de todos os lugares. Queridos irmãos e irmãs, nos preparemos agora para falar com o Senhor, Deus de amor, Deus de bondade. Ele que nos guia, Ele que nos protege. Queremos colocar diante do Senhor todos vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Onda Viva, os amigos de perto, os amigos de longe. Senhor nosso Deus, queremos viver a proposta da Tua Palavra. Queremos encontrarmos-nos convosco, a fim de que a nossa vida seja como a vida dos santos, um reflexo de Sua presença. E queremos transmitir essa palavra também na rotina, no trabalho, em casa, com os amigos. Fazei, Senhor, que sejamos instrumentos de vossa paz e que a vossa palavra ressoe claramente em nossos corações. Que o Senhor se digne retribuir com a vida eterna a todos aqueles que nos fazem o bem, por amor do vosso nome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Edviges, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Adriano. Boa noite, Tiago. Boa noite, Shirley, nossa amiga e companheira. Boa noite a todos os ouvintes. Isso, uma boa noite para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.